Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos lá, dar continuidade ao nosso estudo de Direito Constitucional. Hoje nós vamos estudar a organização dos poderes e o poder legislativo. Aristóteles, na obra Política, consagrou as três funções do poder soberano. Aristóteles disse que o poder dividia-se, tinha três funções. Uma era a edição de normas gerais, a segunda a aplicação dessas normas e a terceira seria o julgamento. Posteriormente, Montesquieu, em O Espírito das Leis, implementou a divisão orgânica em três funções atribuídas a três órgãos autônomos e independentes. Daí vieram as nossas três esferas, Executivo, legislativo e judiciário. Então, Montesquieu, ele diz que para que não se possa abusar do poder, é preciso que, pela disposição das coisas, o poder freie o poder. Então, foi-se dividiu-se o poder, que a gente sabe que é uno, em três funções: a função executiva, legislativa e judiciária, formando o sistema de freios e contrapesos, onde um poder fiscaliza o outro. Então, nós temos os poderes, Executivo, legislativo e judiciário, que essa não é a divisão de poderes, não é a melhor técnica a se falar, porque o poder é uno, o que existe são divisões de função, mas partindo dessa nomenclatura, vamos continuar. Então, o poder executivo tem por função típica a função administrativa e função atípica a função legislativa e judiciária. Poder legislativo tem por função típica a função legislativa e fiscalizatória, que subdivide-se em controle e investigação. A função fiscalizatória compreende a função do controle mais a investigação, e a função atípica do legislativo é a função administrativa e judiciária. Judiciário, como função típica, tem a função judiciária, realizar a prestação jurisdicional, e como função atípica, a administrativa e a função legislativa. Poder legislativo, vamos começar o nosso estudo. Então, função típica do poder legislativo é legislar e fiscalizar. O artigo 49 da Constituição, ele fala que é da competência exclusiva do Congresso Nacional, 10, fiscalizar e controlar diretamente ou por qualquer das suas casas os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. Função atípica é administrar. E o Legislativo exerce a sua função atípica de administrar quando ele, por exemplo, contrata servidores públicos por meio de concurso público, quando ele realiza uma licitação para adquirir algum produto ou serviço, e também a função de julgar é uma função atípica do Poder Legislativo. Está prevista no nosso artigo 52 da Constituição Federal, que fala que compete privativamente ao Senado Federal, processar e julgar o presidente da República, o vice-presidente, nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros do Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles. O poder legislativo, ele existe nas três esferas da federação. Então, a gente tem a presença do poder legislativo tanto na esfera federal quanto estadual, na distrital e na municipal também. O órgão do poder legislativo da União é o Congresso Nacional, que é bicameral, composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. A Câmara dos Deputados, como a gente já falou em outras aulas, representa o povo, e o Senado Federal, ele representa os Estados-membros. No âmbito do Poder Legislativo dos Estados, nós temos as Assembleias Legislativas. Cada Estado possui a sua Assembleia Legislativa. O único Poder Legislativo que é bicameral é o federal. Os demais é apenas uma única Câmara. Órgão do Poder Legislativo do Distrito Federal é a Câmara Legislativa, e no âmbito municipal a gente tem a Câmara Municipal ou Câmara Municipal de Vereadores, conforme queiram.
Congresso Nacional, ele tem existência própria, diversa do Senado e da Câmara dos Deputados. Ele é composto bicameralmente pelas duas casas, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. Mas o Congresso Nacional, ele tem uma existência própria e tem as suas competências também próprias. Câmara dos Deputados. Os deputados, eles são eleitos para um mandato de 4 anos, né? São eleitos para uma legislatura, que é justamente o conjunto de 4 sessões legislativas. A sessão legislativa, ela compreende há 1 ano. A legislatura, os 4 anos que compõem o mandato dos deputados federais. Então, a legislatura, ela é um conjunto das 4 sessões legislativas a contar do ano seguinte ao das eleições parlamentares. A sessão legislativa ordinária é o período de atividade de cada ano e divide-se em 2 períodos legislativos, que compreende: o primeiro vai de 2 de fevereiro a 17 de julho e o segundo período vai de 1º de agosto a 22 de dezembro. Os deputados, eles são escolhidos por meio de um sistema de representação proporcional. E o número de deputados hoje, atualmente, são 513 deputados federais. Esse número, ele é proporcional à população dos estados-membros. Então, o número de deputados federais de cada estado-membro é definido de forma proporcional à população de cada estado e do Distrito Federal também. Cada estado, ele não pode ter menos que 8 deputados, nem mais do que 70 deputados. Isso é o que está previsto no artigo 45, parágrafo 1º da Constituição Federal. E a idade mínima para se eleger deputado federal é de 21 anos. Com relação ao Senado Federal, os senadores, eles são eleitos não para um mandato de 4 anos, mas para um mandato de 8 anos. Eles são eleitos para 2 legislaturas. Os deputados, eles são eleitos para uma legislatura e o Senado para 2. O Senado Federal, ele é composto por 81 senadores e esse número é fixo, que são 3 senadores para cada unidade da federação. 3 senadores para cada estado-membro mais Distrito Federal. Então, são 27 vezes 3, que ficam 81 senadores. Por que o número é fixo? Porque eles representam justamente o Estado, os Estados-membros, né? A eleição é feita alternadamente pelo sistema de revezamento. Em uma eleição se elege 1/3 e na outra 2/3 do Senado. Então, ele se renova nessa proporção de 1/3 e 2/3. E a idade mínima para ser senador é de 35 anos. O Poder Legislativo, ele tem uma estrutura interna, ele se organiza internamente por meio de órgãos fundamentais. São eles a mesa diretora, as comissões parlamentares, os órgãos administrativos e a polícia interna. A mesa diretora é o órgão de direção da Casa Legislativa. Ele conduz os trabalhos legislativos e administrativos. E aí nós temos a mesa diretora da Câmara dos Deputados, temos a mesa diretora do Senado Federal, a mesa diretora do Congresso Nacional. E os cargos das mesas, né, são definidos pelo regimento interno de cada casa. Normalmente, ele é composto por um presidente, 2 vice-presidentes, 4 secretários e 4 suplentes. A mesa diretora da Câmara dos Deputados e do Senado Federal é composta pelos próprios membros de cada casa, que são eleitos pelos próprios pares para um mandato de 2 anos. Não podendo haver recondução ao mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Só que na prática existe o entendimento de que pode haver recondução ao mesmo cargo quando for entre legislaturas diferentes. Então, ao final daquela legislatura, acontece uma eleição e aqueles membros da mesa diretora, se forem reeleitos nessa eleição, eles podem também se candidatar e serem reeleitos para a mesa da casa, porque o entendimento na prática é que entre legislaturas diferentes é possível a recondução para os cargos da mesa diretora.
Mesa diretora do Congresso Nacional. Então, para a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, há uma eleição para se escolher os membros da mesa diretora. Já a mesa diretora do Congresso Nacional, a Constituição define como é a composição, como a mesa diretora do Congresso Nacional será composta. Essa previsão está no artigo 57, parágrafo 5º da Constituição, que fala que a mesa do Congresso Nacional será presidida pelo presidente do Senado Federal e os demais cargos serão exercidos alternadamente pelos ocupantes de cargos equivalentes na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Com relação à mesa diretora do Congresso Nacional é diferente. Na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, a gente tem eleição para um mandato de 2 anos, né? No Congresso Nacional é diferente. A própria Constituição ela já define como é a composição, como será a composição da Câmara do Congresso Nacional, perdão. Então, o artigo 57, parágrafo 5º, ele fala que a mesa do Congresso Nacional será presidida pelo presidente do Senado Federal e os demais cargos serão exercidos alternadamente pelos ocupantes de cargos equivalentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Então, o presidente do Senado Federal é o presidente do Congresso Nacional. O vice-presidente será o vice-presidente da Câmara. O primeiro secretário será o primeiro secretário do Senado. O segundo secretário será o segundo secretário da Câmara dos Deputados. E por aí sucessivamente. O Poder Legislativo, ele, no âmbito federal, que é o que nós estamos estudando, ele é formado por comissões parlamentares, né? A organização interna se dá por meio das comissões parlamentares. E o que vem a ser as comissões parlamentares? São órgãos de natureza técnica, componentes para examinar as propostas legislativas em curso nas casas legislativas e sobre elas emitir parecer e para controlar e investigar fatos relevantes e determinados. Acho que nós temos vários tipos de comissões parlamentares e elas podem ser comissões permanentes ou temáticas que são organizadas em função da matéria ou do tema. As comissões permanentes, como o próprio nome diz, são comissões estabelecidas e instituídas por tempo indeterminado. Elas permanecem por ilimitadas legislaturas. E aí, nós temos várias comissões. Nós temos a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Direitos Humanos e Minorias, Comissão de Educação e Cultura, Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Temos várias comissões permanentes, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. As comissões temporárias são criadas para uma finalidade específica. Como o próprio nome diz, elas são temporárias. Elas possuem prazo certo para terminarem, né? Ou terminam por um prazo pré-estabelecido, ou findam após a realização dos trabalhos para as quais elas foram designadas. E aí nós temos as comissões parlamentares de inquérito, as famosas CPI. Temos as comissões que são formadas para tratar de alguns projetos de código e recentemente a gente teve uma comissão temporária, que foi instituída para tratar sobre o novo Código de Processo Civil. Uma vez editado o Código de Processo Civil, essa comissão ela foi extinta. Temos a comissões representativas do Congresso Nacional. São estabelecidas para funcionarem durante o recesso. Eleitas para essa comissão, ela é formada pelas suas casas. Então, ela é eleita por suas próprias casas na última sessão ordinária do poder do período legislativo. Comissões parlamentares, elas podem ser mistas, que são aquelas criadas no âmbito do Congresso Nacional e são compostas por deputados federais e senadores, e podem ser temporárias ou permanentes. Como exemplo de comissões mistas, nós temos as comissões permanentes para examinar medidas provisórias antes da apreciação individual de cada casa do Congresso Nacional. Temos também a comissão de orçamento, é um tipo de comissão mista, onde é composta por integrantes tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal.
CPI, a famosa CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, elas instauram um procedimento administrativo de feição política com cunho meramente investigatório, semelhante ao inquérito policial e ao inquérito civil público. Elas podem ser criadas tanto pela Câmara dos Deputados quanto pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, né? São criadas para apurar fatos, né, determinados e para apurar também responsabilidades. São criadas por meio de requerimentos de 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal ou ainda do Congresso Nacional. A CPIs, ela tem poder de investigação, é a atividade típica, que ela faz parte da atividade fiscalizatória, que também juntamente com a função de controle. Então, a CPI ela tem um poder de investigação própria das autoridades judiciais, dentre outros previstos no regimento interno das casas legislativas. Então, a CPI ela pode ouvir testemunha, pode tomar depoimentos pessoal das partes, pode interrogar acusados, pode promover acariações, reconstituições de fatos, pode promover, determinar a realização de perícia. Então, elas têm um amplo poder investigatório. Polícia Legislativa. A Polícia Legislativa é outro órgão interno do Poder Legislativo. A Polícia Legislativa, ela é o órgão de segurança interna das casas legislativas. Elas desenvolvem uma atividade de polícia com relação aos fatos ocorridos nos prédios das casas legislativas. E elas atuam mesmo como uma atividade policial, né? Elas fazem as apurações dos fatos, concluem o inquérito e o inquérito, uma vez concluído, ele é encaminhado para a autoridade judiciária competente. Temos também como órgão interno do Poder Legislativo órgãos administrativos que desenvolvem as atividades administrativas relativas ao Poder Legislativo. Competências do Congresso Nacional. O Congresso Nacional, ele tem as competências legislativas que estão previstas no artigo 48 da Constituição Federal, que são exercidas pelas duas casas do Congresso Nacional separadamente em sessões sucessivas e se submetem à sanção presidencial. Então, as competências legislativas do Congresso Nacional se submetem à sanção presidencial e é exercida separadamente pelas duas casas que compõem o Congresso Nacional em sessões sucessivas. O artigo 48 da Constituição Federal diz que cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida para o especificado nos artigos 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre. Então, no âmbito da União, quem legisla é o Congresso Nacional, como professora, de forma separadamente e em sessões sucessivas. E essas competências, essa atividade legislativa, ela é submetida à sanção presidencial. Então, vocês vão ler o artigo 48, é um rol de 15 incisos, e vocês vão ler as competências do Congresso Nacional em casa. Então, nós temos aí, dentre outras competências, né, legislar sobre o sistema tributário, arrecadação e distribuição de renda. Legislar sobre o plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissão de curso forçado, dentre outras competências que vocês vão ler posteriormente. E temos também competências políticas do Congresso Nacional, que estão previstas no artigo 49 da Constituição Federal, que fala que são exercidas exclusivamente pelo Congresso Nacional, não se submetem à sanção presidencial, são exercidas por meio de decretos legislativos, sem interferência do Poder Executivo. Então,
As competências políticas do Congresso Nacional são as competências exercidas exclusivamente pelos Congressos. Não se submete à sanção presidencial, não há interferência do Executivo nelas. Então, o artigo 49 fala que é da competência exclusiva do Congresso Nacional. Aí também tem um rol extenso que vocês vão ler posteriormente. Eu vou ler apenas os 2 primeiros incisos. Resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. 2. Autorizar o presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que as forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar. Temos também as competências da Câmara dos Deputados, que estão previstas no artigo 51 da Constituição, e as competências do Senado Federal, que está prevista no artigo 52 também da Constituição, que vocês vão ler depois, pega a Constituição e lê esses 2 artigos. Prerrogativas. O que são prerrogativas? As prerrogativas, elas visam assegurar a autonomia e a independência funcional dos parlamentares e compreendem as imunidades, o privilégio de foro por prerrogativa de função, a isenção de serviço militar e essas prerrogativas, elas se mantêm mesmo durante o estado de exceção. É o que preleciona o artigo 53, parágrafo 8º da Constituição Federal. Imunidades. O que são imunidades? São garantias em razão da função que exercem, visam preservar a liberdade e a independência durante o exercício do mandato. Nós temos imunidades formais e as imunidades materiais. A imunidade, ela é adquirida com a diplomação e termina com o fim do mandato. Então, não é com o efetivo exercício, nem tampouco com a eleição do parlamentar. A imunidade inicia-se com a diplomação do parlamentar e ela vai terminar com o final do mandato. As imunidades, elas podem ser material e formal. O artigo 53, ele trata da imunidade material, falando que os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer das suas opiniões, palavras e votos. Então, a imunidade material, ela refere-se à inviolabilidade, tanto civil quanto penal, dos parlamentares por suas opiniões, palavras e votos. Contudo, gente, embora a Constituição resguarde essa liberdade, essa imunidade material, ela não é absoluta. Ela deve guardar relação com o exercício do mandato parlamentar. O parlamentar não pode sair por aí falando qualquer impalpério, né? Ele tem as palavras e votos e opiniões do parlamentar que são resguardadas pela imunidade material, elas devem guardar relação com o exercício do mandato parlamentar. E as manifestações, o STF ele já entendeu que as manifestações parlamentares ocorridas dentro dos recintos das casas legislativas, elas presumem-se sempre realizadas no exercício do mandato parlamentar. As entrevistas jornalistas, transmissões pela imprensa de pronunciamentos, declarações feitas nos meios de comunicação, também são entendidas como projeção da atividade parlamentar e, deste modo, são amparadas pela imunidade material. As imunidades materiais, elas se estendem aos deputados estaduais e também aos deputados distritais. Os vereadores também possuem imunidade material dentro da circunscrição do município. Então, não adianta um vereador do município de Petrolina ir a Recife e dizer que tem imunidade material e ofender alguém no exercício da sua palavra e querer se valer da sua imunidade material, porque não vale. Então, ele tem imunidade material, claro, naquilo que for adstrito ao exercício do mandato, dentro da circunscrição do município. E os parlamentares licenciados para o exercício de cargo no Executivo, eles não possuem imunidade material. Somente os parlamentares que estiverem exercendo
né, dentro do poder legislativo, estiverem exercendo o seu mandato dentro do poder legislativo, possuem, eles utilizam, podem se utilizar da imunidade material. A partir do momento que ele se licencia para exercer, por exemplo, um cargo de secretário de Estado ou um cargo de ministro de Estado, ele não tem mais imunidade material. Imunidade formal, ela diz respeito à prisão e ao processo, né? O artigo 53, parágrafo 2º, fala que desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Neste caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Então, desde a diplomação, os parlamentares, eles só poderão ser presos em flagrante, em caso de flagrante e de crime inafiançável. Contudo, o STF, no julgamento do habeas corpus 89.417, ele entendeu que essa imunidade formal ela não é absoluta, né? Ela relativizou a imunidade parlamentar, entendendo que em casos excepcionais pode o deputado ser preso por ordem judicial, independentemente da autorização da Casa Legislativa. A imunidade formal, ela se estende aos deputados estaduais e distritais. É o que está previsto no artigo 27, parágrafo 1º da Constituição Federal. Já os vereadores, eles não possuem imunidade formal. Possuem apenas a imunidade material, como vimos há pouco. Privilégio de foro por prerrogativa de função. É o direito conferido ao parlamentar de ser processado e julgado por órgão especial. O parágrafo 1º do artigo 53 fala que os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. A prerrogativa de foro, ela só vai alcançar os titulares dos mandatos diplomados, elas não alcançam os suplentes. Os suplentes também, eles adquirem essa prerrogativa, esse privilégio de foro por prerrogativa de função, se eles assumirem o mandato. Então, se o suplente vier a assumir o mandato, ele adquire o privilégio por prerrogativa de foro. A partir do momento que ele sai, ele também perde essa prerrogativa. Ainda com relação ao privilégio do foro por prerrogativa de função, no julgamento da ação penal 937, o STF, ele fixou algumas teses bastante relevantes. Então, ele entendeu que o foro de prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. Então, se um deputado federal ou senador cometeu um crime antes do exercício do cargo, esse crime ele vai ser julgado pela justiça comum, pela justiça competente normalmente, não vai para o STF. Só irá para o STF, ele só terá a prerrogativa de função, sendo julgado se aquele crime for cometido durante o exercício do mandato e tiver relação com as funções desempenhadas. Outra tese fixada pelo STF no julgamento dessa ação penal foi que, após o final da instrução penal, com a publicação do despacho de intimação para a apresentação das alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada, em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. Os deputados estaduais e distrital, eles também têm prerrogativa de foro, e o foro competente é o tribunal de segundo grau do respectivo estado, né? Então, se for na Justiça Comum, será o Tribunal de Justiça. Se for na Justiça Federal, vai ser o respectivo TRF ou então o TRE. Os vereadores, eles não gozam de prerrogativa de foro, salvo se a Constituição do Estado conferir tal direito aos vereadores. E como exceção, a gente tem os crimes de competência do Tribunal do Júri. A súmula 721 do STF e a súmula vinculante 45 fala que a competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro de prerrogativa de função, estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual.
Então, mesmo que a Constituição do Estado determine uma prerrogativa de função para aquele parlamentar, essa prerrogativa prevista na Constituição do Estado não poderá se sobrepor à competência do Tribunal do Júri, é o que fixa a súmula vinculante 45 e a súmula 721 do STF. A aula de hoje fica por aqui. Na próxima aula nós veremos o Poder Executivo. Um abraço a todos e bons estudos.